Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 28 de novembro. Hoje a família franciscana celebra São Jaime das Marcas. Ele viveu de 1394 a 1476. E juntamente com São João de Capistrano, São Bernardino de Sena e Alberto de Sarteano, ele foi uma das 4 colunas da grande reforma da observância franciscana do século XV, um grande pregador. Também conselheiros de Papa e de reis. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 21, versículos de 20 a 28. Naquele tempo, disse Jesus: quando virdes Jerusalém, sitiada por exércitos, sabei que o seu fim chegou. Jerusalém será sitiada. Os pagãos irão pisotear a sua terra, e tudo será destruído. Quem estiver na Judéia, fuja para as montanhas. Quem estiver no meio da cidade, saia daí. E aqueles que estiverem no campo, não regressem para a cidade, porque está para se cumprir o grande castigo contra este povo. Infeliz da mulher que estiver grávida e daquela que estiver amamentando, porque a grande ira de Deus e o castigo cairá sobre este povo. Eles morrerão pela espada, serão levados como escravos para outros países, até que se cumpra o tempo, e assim também se restabeleça a vida para os pacíficos. Encontraremos sinais também no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão apavoradas e angustiadas pelo barulho do mar, e até as estrelas também serão abaladas. Os homens viverão angustiados e morrerão de medo com a grande tormenta do mar e das outras forças. E quando perceberdes que está acontecendo isto, erguei as vossas cabeças e permaneceis firmes, porque chegou a vossa libertação. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos aqui com a nossa palavra de Deus, dentro de um contexto escatológico e também dentro de um contexto apocalíptico. E durante todos esses dias, o livro do Apocalipse vem apresentado para mim e para você um pano de fundo temeroso, que vai causando medo e pavor em cada um de nós. E às vezes as pessoas ficam com esse pano de fundo, para poder produzir o pavor na alma das pessoas, obrigando-as assim a se converterem pelo medo e não pelo amor. Hoje, na primeira leitura, nós encontramos aqueles que sobrevivem à grande batalha, aqueles que podem erguer a cabeça com prontidão e com orgulho no Senhor, porque conseguiram vencer e permanecerem fiéis diante da grande tribulação. E aquelas cidades que eram fonte de tribulação, e aqueles homens e mulheres que se deixavam escravizar por tantas coisas erradas e violentas e que causavam a tribulação na terra, estão sendo destruídos. Aqui está sendo destruída a Babilônia. A Babilônia que é sinal de toda a cidade iníqua, de toda a cidade corrompida, de toda a ideia corrompida, de todo o povo que se deixa levar pela impiedade, pela injustiça, pela corrupção, e que vai também produzindo o mal para outros povos. Aqui está o sinal que receberá o nome de Babilônia. Ela é destruída, porque ela viveu intensamente escravizada em si mesma, no seu egocentrismo, na sua autossuficiência, na sua indiferença e dureza, e ela não obedecia mais ao Senhor. É a cidade sem Deus, é o homem sem Deus,
É a cidade que mata a Deus, é o homem também que mata a Deus. Aqui está então a Babilônia. O nosso texto também, Jesus aqui utilizando, o evangelista Lucas, utilizando mais uma vez a literatura apocalíptica, uma linguagem apocalíptica ou um gênero literário apocalíptico para descrever um pano de fundo também que amedronta, que causa o temor nas pessoas. E ele diz, antes da vinda do Filho do Homem, antes dele regressar, motivo de nossa fé, nós cremos que ele virá para julgar os vivos e os mortos, mas antes que ele venha, Jerusalém, o símbolo da cidade de Deus, será destruída. Ela será saqueada, ela será violentada, ela será queimada, ela será destruída. O seu povo será levado escravizado para outros países e muitos morrerão também à espada. E quando vocês vides os exércitos chegando, sabei que o fim de Jerusalém também chegou. E realmente nos anos 70, Jerusalém foi destruída, foi completamente destruída. E seu povo também foi disperso, a diáspora judaica, dispersos pelo mundo todo, de tal modo que um estado ou um país judeu não existia mais, até creio eu, a partir dos anos 60, quando novamente foi restaurado o Estado de Israel. Mas o pano de fundo de todo esse texto de hoje, coisas que as pessoas gostam de comentar, de guardar, de pregar, simplesmente para causar o medo, as pessoas esquecem da última palavra do texto de hoje. Depois então de ver a destruição de Israel, de Jerusalém, depois também de conceberem a destruição e o pavor de homens e mulheres pela face da terra, depois de experimentarem todo o sofrimento, toda a dor, toda a morte, toda a injustiça, causa que vai fazendo com que as pessoas percam a esperança, passem a olhar somente para baixo, somente para baixo, com a cabeça somente para baixo, pensando que são elas que conduzem a história, que são suas iniciativas próprias que conduzem a história, que são suas potencialidades humanas que conduzem a história. Novamente, um mundo sem Deus, de homens e mulheres que não olham mais para o alto, que já não esperam mais nada do alto, que já não vivem mais o mistério da vida. De onde vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde vou. Os homens e as mulheres que estão com a cabeça voltada somente para baixo já não fazem estas perguntas mais. Elas já não têm mais sentido para eles, de tal modo então que nós passamos a viver somente na imanência da história, como homens e mulheres meramente biológicos, que nascemos, crescemos, sofremos, morremos, somos enterrados e acabamos, porque já não olha mais para o alto. Então diz o texto, o sol, a terra, a lua também apresentarão sinais, serão abalados. As nações ficarão amedrontadas e angustiadas como o pavor da altura e o volume das ondas do mar, os maremotos, terremotos, as fomes, as guerras, porque Deus resolveu então pedir contas à história humana. Deus resolveu então manifestar a sua ira e o seu descontentamento. E quando vocês virem essas coisas acontecendo, permaneçam firmes, olhai para o alto. Olhar para o alto porque ainda confia em Deus. Olhar para o alto porque ainda cremos que Deus conduz a história humana. E assim, nós não ficamos então amedrontados. Porque, como diz o ditado, quem não deve, não teme. A grande palavra do texto de hoje é de uma esperança e de uma animação muito profunda para nós. Quando estas coisas estiverem acontecendo, erguei as vossas cabeças. Ergam as vossas cabeças, porque vocês não devem nada. Permaneceram fiéis, permaneceram justos, permaneceram honestos, permaneceram íntegros, permaneceram com a consciência íntegra. Então agora podeis erguer a cabeça e esperar, porque a vossa libertação está próxima. E assim podereis ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, e ele não causará pavor, porque nós confiamos nele. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser.
São Jaime das Marcas, rogai por nós, paz e bem.